Qual o principal papel de uma mulher? Pessoas. O principal papel da mulher é cuidar de gente. Mulher tem esse chamado. Deus a abençoou com essa percepção. Homem não tem isso, mulher tem isso. Então nós estamos estudando os textos bíblicos a respeito disso. Nos faltam só 2 textos. Tem algumas coisas significativas nesses últimos 2 textos. Esse texto é um texto de Tito, capítulo 2. Ele vai falar aos maridos, depois às mulheres, e aí vai falar aos moços. Então, é uma carta pastoral do apóstolo Paulo a alguém chamado Tito, e Paulo traz instruções para os homens. Lembra que eu não estou falando do papel dos homens, mas ele vai dizer para as mulheres assim: quanto às mulheres, semelhantemente. Então, quando ele usa o semelhante, ele quer dizer que o que ele falou antes também se aplica à mulher. Então a gente tem que dar uma olhadinha no que ele falou ao homem, tá? Ele diz para os homens assim: quanto aos homens que sejam, quanto aos homens idosos, e depois ele vai falar às mulheres idosas. Eu preciso dar uma paradinha aqui e fazer um parênteses. A idade, ela pode ser vista de forma cronológica. Eu tenho 55 anos de idade. Eu nasci em 1964. Você pode olhar a sua idade dessa forma. E a Bíblia também olha dessa maneira. Mas a Bíblia também olha de uma outra maneira. Ela olha a idade emocional. A idade que a gente avançou. Você pode ter um sujeito de 55 anos com uma cabecinha de 20. Assim como você pode ter um sujeito de 25 com uma cabeça de 40. Então a idade emocional, ela oscila muito. Ela vai de pessoa para pessoa. A Bíblia também fala de uma idade espiritual. Ela fala de filhinhos, de jovens e de pais. Ela separa o estágio espiritual nosso em 3 estágios: o de filhinhos, o de jovens e o de pais. Quando Paulo está falando aos homens idosos, nós temos uma dúvida. Nós não sabemos se ele está falando necessariamente aos homens mais velhos em idade cronológica. Então nós vamos tentar estabelecer aqui um padrão mais emocional, certo? Do que apenas cronológico. Uma pessoa, para ela atingir uma maturidade emocional, ela precisa de pelo menos 30 anos. De pelo menos. Tanto que eu vou falar algo que vocês vão achar estranho e vocês vão questionar, mas eu só vou explicar no estudo de filhos. Nas Escrituras, nós formamos filho até os 30 anos. Que idade que eu posso ir deixando de ser mãe? Aos 30, do filho mais novo. Você está entendendo? Então, mas eu vou explicar isso para vocês mais tarde. Algumas estão olhando e pensando: meu Deus, eu não vou dar conta. É muito tempo. Calma que eu vou explicar para vocês depois o que é essa ideia que a Bíblia está trazendo. Então Paulo diz assim: quanto aos homens idosos, aí ele pede que eles sejam temperantes. A palavra temperante é uma palavra curiosa, porque significa sóbrio. Aquele que se abstém do vinho. E aí ele põe na mesa um assunto delicadíssimo nos nossos dias, que é o assunto da bebida. Vocês estão me entendendo? Para as mulheres vai falar a mesma coisa, diz assim: quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não dadas a muito vinho. Então, Paulo está falando tanto para o homem quanto para a mulher. Quando ele usa a palavra temperante, ele está trazendo a ideia da sobriedade, da moderação. Nas Escrituras, é pecado beber vinho? Não. É pecado se embriagar? É.
Então eu vou estar sendo leviano com vocês se eu disser que nós não podemos beber. Eu vou estar sendo leviano. Porém, eu vou dizer para vocês que os lares que são abstêmicos, que não bebem, são lares que têm chance de ter mais equilíbrio. A bebida, ela é, nos dias atuais, em especial a cerveja. Ela é, nos dias atuais, porta de entrada para muita encrenca. Vocês estão me entendendo? É uma porta de entrada. Tem duas compulsões que são muito imediatas. Duas não. 3 compulsões que são muito imediatas. O falar demais, o comer demais e o beber demais. Vocês estão entendendo? É da natureza humana. A gente pega nas Escrituras homens bons que tomaram um porre e trouxeram uma complicação para toda a sua casa. Vocês lembram de Noé? A palavra Noé significa repouso. Aquele lar era um lar muito ajustado. Noé construiu a arca ao longo de 120 anos. Naquela época se vivia muito tempo. E ele conseguiu, numa época em que Deus julgou a terra, ou seja, numa época em que o pecado era terrível, como na época de hoje, Noé conseguiu ter toda a família reunida com ele. Entrou ele, a esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Entrou todo mundo na arca, 8 pessoas. Então ele conseguiu, numa época muito difícil, manter integridade da família. E nós não temos histórico de bebida na vida de Noé. Os estudiosos dizem o seguinte, que lá em Gênesis, depois que Deus secou as águas, ele saiu da arca, lá no Monte Ararat, diz que ele descobriu uma planta. Os estudiosos sugerem que ele não conhecia. Ele descobriu a videira. Ele plantou um parreiral de uva. E aí ele possivelmente não conhecia o potencial alcoólico daquilo. Aí ele fez e ele tomou. Ele bebeu e ele ficou embriagado. E quando ele ficou embriagado, é o que a bebida faz. Ele tirou a roupa e deitou peladão. Um filho dele viu aquilo e zombou dele. Porque é isso que a bebida faz. A bebida provoca no filho zombaria. Olha lá, ao pai, ao tio, ao vô. É isso que a bebida faz. Provoca zombaria. E aí, na zombaria, aquele filho foi amaldiçoado. Então ele não teve, porque ele cometeu um pecado gravíssimo. A gente não zomba dos progenitores. Você pode brincar, é óbvio, mas você não pode zombar, ter acidez com o progenitor. Isso é errado. Os outros 2 filhos, de costas, colocaram uma capa e foram andando de costa e cobriram a nudez do pai. Então a nudez na Bíblia sempre fala do pecado da gente. Pais que bebem provocam filhos zombadores, provocam filhos levianos. Então o ideal seria que nós não bebêssemos. Esse seria o ideal. É científico. 2ª e 3ª geração de alcoólatras costumam ter desordens. Então a bebida é uma coisa que nós precisamos ter um posicionamento nos nossos lares. Se o teu filho estiver abaixo de 22, 25 anos, você precisa considerar isso com seriedade. Como eu estou dizendo, eu não estou dizendo que beber constitui pecado. Eu estou dizendo que há um hábito que é sobremodo excelente, que é o de não beber. Porque com filho em formação, se você não bebe, você não abre a porta para ele. Você está me entendendo? Vocês sabem que o que mais vicia na cerveja não é a cerveja, o álcool da cerveja,
Vocês sabiam que o que mais vicia na cerveja é o ambiente da cerveja? O ambiente da cerveja é altamente viciante para a emoção. Mas é altamente viciante. É uma coisa fortíssima dentro das pessoas. Quando você ajuda pessoas que tiveram problema com bebida ou com droga, em geral nós atendemos eles na sexta-feira. Por quê? Hoje é sexta-feira. Até música esse negócio virou. Porque o happy hour, eles estão pressionados uma semana inteira com problema. Sabe o que eles querem fazer? Aliviar. Vocês estão conseguindo entender? Então o problema não é apenas o álcool contido naquilo. O problema é o ambiente que você traz com aquilo. Aí você tem uma falação errada, você tem flerte, você tem jogo emocional, você tem risco físico, porque ambiente de bebida, especialmente se for à noite de madrugada, é perigoso. Depois da 1 da manhã, nada mais presta. Essa é uma outra coisa que nós vamos falar sobre o horário dos filhos voltarem para casa. Depois da 1 da manhã, nada mais presta. O que eu estou falando é científico. Quem diz isso não sou eu. Quem diz isso são os delegados e os escrivãos. Eles dizem que passou da 1 da manhã, você tem todo tipo de tragédia acontecendo na madrugada. Então nossos filhos não deveriam ser da noite. Nossos filhos deveriam ser do dia. Para isso, nós temos que ter um posicionamento sério diante de bebida. Jesus foi acusado de sentar com pessoas que bebiam. Jesus foi acusado disso. Então nós não temos problema de estar com pessoas que bebem. Nós temos problema na nossa casa de fazermos esse tipo de coisa. Tudo bem? A última coisa para encerrar. Alguns de vocês não têm problema com bebida. Vocês conseguem beber, como a Bíblia está falando, de forma sóbria. Vocês conseguem isso. A pergunta que eu tenho para te fazer é a seguinte: quanto o teu filho suporta? Você é capaz de me dizer com exatidão? Quanto que o teu filho suporta? Você aguenta 2 copos. E ensinou para ele que é 2 copos. Você pode me garantir que ele suporta 2 copos? Se você me garantir, eu vou dizer para você que você está sendo muito inocente. Então tem determinadas coisas que nós não podemos dar garantias. Então o melhor é que a gente seja prudente naquele assunto. Vocês estão me entendendo? Tem uma frase secular, que não é bíblica, que diz assim: mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de cura. Mais vale 1 grama de prevenção do que 1 quilo de cura. Bebida e sexo, dinheiro, bebida e sexo, são 3 assuntos que nós temos que ter muita prevenção, porque você não sabe o jeito que o teu filho vai absorver esses assuntos. Vocês estão conseguindo entender? O que mais o texto diz? O texto diz que os homens têm que ser temperantes, e aí diz assim: respeitáveis. A palavra respeitável significa uma pessoa que freia os seus impulsos. É a mesma palavra que é traduzida por sensatez. É a mesma palavra. É uma pessoa que freia, é uma mente sã que freia os seus impulsos. O impulso da irritação, o impulso da agressão, o impulso da bebida,
o impulso do sexo, o impulso da comida, ele aprende a frear o impulso que tem. Então os homens precisariam ser temperantes, sóbrios e respeitáveis, de uma mente boa. Essas duas coisas são vitais para os homens, para eles poderem ajudar as mulheres. Aí, vamos entrar no texto das mulheres. Diz assim: quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Por idosa, algumas não vão gostar, mas vamos lá. Nós temos que lembrar que naquela época se vivia menos. Hoje nós vivemos, a mulher está vivendo aí acho que 75. Então naquela época se vivia até em torno de 60 e poucos anos. Mas era muito comum a morte cedo. Então por idosa, pelo texto, vamos colocar 45. Eu falei que vocês não iam gostar, né? Eu não estou chamando as queridas de idosas, tá? Então, quantas mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder. Então a Bíblia está dizendo o seguinte, que há uma distinção de uma pessoa mais jovem e uma pessoa mais velha. Uma pessoa mais jovem é tolerável aceitar alguns erros? Claro que é. Ela está aprendendo. Mas uma pessoa mais velha, qual tem que ser o entendimento da gente? Essa pessoa já tem tempo de vida. Essa pessoa já é para melhorar. Olha o nome das doenças de fundo emocional que estão saindo agora. Adultescência. Juntou as duas palavras? É o adulto fixado na adolescência. Síndrome de Peter Pan. Gente, nós temos que corresponder mais ou menos à nossa idade. A Bíblia entende o seguinte, que é natural do jovem errar mais do que a pessoa de idade. A pessoa de idade, ela tem que ter aprendido ao longo da vida. Por isso, as mulheres mais velhas, acima de 45 anos aqui, têm que ser sérias em seu proceder. Não cabe piadinha indevida, não cabe brincadeira indevida, não cabe palavrão. A gente tem que entender, a gente tem que ser alegre, mas não cabe determinados comportamentos, simplesmente não cabe. Nós vimos no texto anterior que a mulher mais velha tem que ser mestra do bem. Vocês estão me entendendo? Então diz que ela tem que ser séria em seu proceder. Aí diz outra coisa, não caluniadoras. O que é caluniadora? É aquela que pega... Gente, vocês viram a Carla? Uma mulher mais velha não pode ficar falando mal dos outros. Oi? Essa é nova? Nem as novas deveriam. Mas aqui a ênfase está colocando em quem? Nas mais velhas. As mais velhas, então, deveriam virar para as mais novas, querida. Não faz isso, não. Você está falando da Carla na frente de todo mundo. Vocês estão entendendo? Não caluniadoras. Não pode difamar, falar no pé do ouvido. A Bíblia não falou aqui que ela não pode difamar. Porque uma mulher mais velha, às vezes, vai ter que tratar ao pé do ouvido a respeito de alguém. Mas eu vou tratar com a Carla. Não vou tratar a Carla com vocês. Se eu tiver que falar da Carla, é com a Carla. Não é com vocês. Certo? Então, não caluniadoras. Não escravizadas a muito vinho. E aí diz assim, que sejam mestras do bem.
Mulher mais velha tem que fazer coisas boas. Mulher mais velha tem que ser pacificadora. Ela tem que juntar o povo. Ela não é para afastar. Ela tem que juntar. Vocês estão entendendo? Tá difícil? Alguém aqui tem uma avó que é desse jeito, que agrega? Alguém aqui tem vó assim? Gente, quando você tem uma avó dessa, qual é a vontade? De todo final de semana estar na casa dela, não é verdade? É uma avó que sabe cuidar de gente. Essa é a ideia. Só que a ideia com 40, 45 anos. Vocês estão entendendo? E aí diz assim: a fim de instruírem as jovens recém-casadas. Agora nós vamos falar das mais jovens. O que é uma jovem recém-casada? 10 anos é o tempo que a gente considera que a gente precisa fazer um bom ajuste no casamento. A gente precisa de em torno de 10 anos para aprender a conversar, resolver os problemas, lidar com dinheiro, ter aprendido sobre sexualidade. Você precisa de em torno de uns 10 anos de vida conjugal. 5 anos é essencial para aprender as lições básicas, tá? Então diz que é para essa mulher mais velha ensinarem as jovens recém-casadas a... Aí faz uma coisa que é curioso. Diz assim: amarem a seu marido e a seus filhos. Quem que pôs em primeiro lugar? Amarem a seus maridos e a seus filhos. Por que que o marido veio? Por que que o marido veio antes do filho? Meninas, por que que o marido veio antes do filho? Por uma coisa simples. Você quer deixar um filho tranquilo? Tenha um bom relacionamento com o pai dele. Você quer ter um filho sossegado, tranquilo, equilibrado? Você vincule com o parceiro. Isso vale para as mulheres, isso vale para os homens. O que tranquiliza filho é o bem-estar do casal. O casal está tranquilo, o filho fica tranquilo. Não tem nada que tranquilize mais um filho do que os pais estarem bem entre eles. É óbvio que, especialmente com crianças pequenas, a mãe vai se dedicar muito mais à criança. É óbvio, a Bíblia sabe disso. A Bíblia disse lá em Isaías que a mãe não se esquece do filho. Deus está vendo isso, mas Deus também vê o seguinte: o que precisa para equilibrar um filho é o pai e a mãe estarem estáveis. Se você mantiver tranquilo com o teu parceiro, você naturalmente mantém tranquilo o teu filho. Tá bom?